O Ártico está mudando rapidamente. No ano de 2017, um petroleiro russo atravessou o Ártico sem a necessidade de um navio quebra-gelo acompanhando no trajeto. Essa travessia foi um grande feito. Foram necessários apenas 19 dias para ligar a Ásia à Europa, muito menos do que os 48 que normalmente levam os navios para ir da China ao maior porto da Europa, em Roterdã. Contudo, se engana quem pensa que isso é uma obra do desenvolvimento tecnológico. Pelo contrário, é uma consequência dele. O aquecimento global está derretendo as calotas polares e tornou esse pedaço do oceano disponível pela primeira vez na história. Ironicamente, isso facilitou o transporte dos combustíveis fósseis, que foram os responsáveis por causar o derretimento. Esses desdobramentos tornaram a região muito valiosa, fazendo dela uma nova rota que promete revolucionar o comércio marítimo, e isso tem atraído a atenção de vários países. Como não poderia ser diferente, pela sua posição privilegiada, a Rússia tem fortes reivindicações de áreas no Ártico. O país de Vladimir Putin tem tomado a dianteira no planejamento de ocupação da área, com o envio de russos étnicos e a construção de grandes estruturas logísticas. Um megaporto de 110 bilhões de dólares na península de Taimyr é provavelmente a coisa mais impressionante que a Rússia está construindo no momento. Atualmente, esse é o maior projeto da indústria petrolífera global. Ele abrigará o maior terminal petrolífero do Ártico, e é tão remoto que a estatal de petróleo Rosneft terá primeiro que construir a infraestrutura necessária apenas para chegar ao local. Novas rodovias, 2 aeroportos, 15 vilarejos e várias usinas de eletricidade serão desenvolvidas ao redor da área para iniciar a construção e abrigar os 400 mil trabalhadores necessários para fazer tudo acontecer. Até agora, mais de 18 mil toneladas de máquinas pesadas, alojamentos e equipamentos de comunicação foram enviados para o local. Além disso, a Rússia também está construindo um oleoduto de 770 quilômetros para transportar petróleo até o porto, onde 10 novos navios-tanques farão o resto do caminho para a Europa e a Ásia. As estimativas apontam que, uma vez que esteja totalmente operacional, fornecerá 25 milhões de toneladas de petróleo até 2025 e 100 milhões até 2030. Agora, você pode estar se perguntando sobre os custos de todo esse empreendimento. E sim, eles são muito altos. Mas se comparados com os possíveis ganhos ao longo dos anos, seu valor se torna insignificante. E este megaporto é apenas uma parte de um esquema de desenvolvimento maior na região. Segundo Malte Humpert, do Instituto Ártico, a Rússia está empenhada em desenvolver os recursos de petróleo e gás do Ártico porque não tem outra escolha. De um aspecto puramente logístico e técnico, o que o país alcançou no Ártico é realmente impressionante. O potencial do Ártico há muito tempo é observado pelos russos. Em 2007, eles enviaram um mergulhador ao fundo do Oceano Ártico para colocar uma bandeira russa no Polo Norte, em claro sinal de provocação. Mas foi apenas em 2018 que o país anunciou seu plano de desenvolvimento da Rota do Mar do Norte. O objetivo é aumentar significativamente o desenvolvimento econômico russo ao longo do Ártico nos próximos 15 anos, essencialmente abrindo a área como uma alternativa ao Canal de Suez para o transporte de carga entre a Europa e a Ásia. Esse cenário se torna ainda mais factível durante os meses de verão, quando o gelo que cobre o oceano pode vir a desaparecer completamente. Até 2035, a Rússia pretende aumentar o fluxo de carga pela área em pelo menos 72 milhões de toneladas. E ao que tudo indica, ela já está no caminho certo para atingir isso. Apenas em 2018, o tráfego aumentou 80% em relação ao ano anterior, para 16 milhões de toneladas, e em 2019 aumentou para 23 milhões. A infraestrutura russa no Ártico está recebendo fortes investimentos e a região vem sendo tratada como prioritária pelo governo. Os portos estão sendo modernizados, vários navios estão sendo construídos e as ferrovias estão sendo expandidas. Porém, todo esse investimento precisa de proteção. A Rússia vem ampliando fortemente sua presença militar na região, com novas bases, equipamentos e tropas. Também vem realizando voos de bombardeiros de longo alcance. Segundo um documento de 2021 do Exército dos Estados Unidos, nos próximos 30 anos, o Ártico será crítico para a sobrevivência econômica russa.
Mas as ambições do país vão além do petróleo. A empresa estatal russa de energia, Rosatom, está construindo novos portos em Murmansk e Vladivostok, um em cada extremidade da rota. Eles estão sendo especialmente projetados para transferir cargas de navios quebra-gelo para navios comuns. Vários países têm visto essa área como uma grande oportunidade de investimentos. Os Emirados Árabes Unidos é um dos que mais investem na infraestrutura da Rússia. Mas também podemos citar a Coreia do Sul e a China, que irão se beneficiar muito com o desenvolvimento logístico dessa nova rota. Em 2018, a China declarou que cooperaria com a Rússia em uma rota da seda do Ártico, assinando 20 documentos de cooperação bilateral e concordando em investir na região. Como parte disso, Pequim construirá várias docas chinesas no norte da Rússia, em portos que atualmente são subdesenvolvidos e incapazes de lidar com grandes volumes de transporte. Além desses investimentos, uma série de novas ferrovias também está sendo construída para atender a esses portos. Uma das mais importantes que está em andamento é uma linha de 500 km para ligar Perm, nos Montes Urais, a várias cidades portuárias do norte. A Rússia também instalou recentemente uma fibra de 889 milhões de dólares, apelidada de Expresso Polar. O cabo de 12.600 km se estende da vila rural de Teriberka a Vladivostok, melhorando as conexões de internet e telefone para os quase 3 milhões de habitantes que vivem no norte da Rússia. Vários aeroportos civis também estão recebendo melhorias. Dentre todas essas obras, uma das mais importantes é a dragagem do Golfo de Ob, no extremo norte do país, que será concluída ainda em 2022. Isso permitirá que navios maiores passem por esse local estratégico, navios esses que a Rússia está construindo em grandes quantidades. Uma frota de pelo menos 40 novos deles está sendo construída, incluindo 8 quebra-gelos movidos a energia nuclear e 16 embarcações de resgate e apoio. Alguns deles serão quebra-gelos da classe Líder, que conseguem romper o gelo mais espesso, abrindo caminho para os navios comerciais seguirem. Além disso, esse cenário tem sido facilitado, pois o gelo do Oceano Ártico não está apenas recuando, ele também está mais fino, permitindo que os quebra-gelos guiem mais facilmente o restante das embarcações. Agora, como você já deve estar imaginando, todas essas movimentações deixaram vários países nervosos. Os Estados Unidos lembraram à Rússia que a rota do Mar do Norte e a passagem do Noroeste são usadas como estreitos para a navegação internacional e não estão exclusivamente sob seu controle, embora grande parte da rota esteja na zona econômica exclusiva do país. Os órgãos de inteligência de vários países estão agora tentando antecipar e identificar possíveis pontos de atrito que podem vir a gerar tensionamentos na região. Segundo o Conselho de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, a concorrência será em grande parte econômica, mas o risco de erro de cálculo aumentará gradualmente até 2040, à medida que a atividade comercial e militar cresce e as oportunidades forem mais contestadas. Uma preocupação iminente é como os países reivindicarão o território no Oceano Ártico. Atualmente, eles controlam a água que se estende por 200 milhas náuticas de suas costas, como zonas econômicas exclusivas. Reivindicações além dessa fronteira marítima dependem dos limites da plataforma continental, onde a massa terrestre de um país se estende debaixo d'água, antes de cair no oceano profundo. As nações do Ártico têm mapeado suas plataformas com ferramentas como sondas e submarinos para estabelecer suas reivindicações. No entanto, algumas reivindicações se sobrepõem, principalmente entre Canadá, Rússia e Dinamarca. E com a suspensão do Conselho do Ártico, elas podem não ser resolvidas no curto prazo. Apesar disso, o tensionamento na região agora não interessa a ninguém. A Rússia depende de investimentos estrangeiros para financiar grande parte dessa nova infraestrutura, contando com outros países que se beneficiariam muito de uma alternativa ao Canal de Suez. Os russos também vêm afirmando que seus novos megaportos de petróleo serão ecologicamente corretos e que terão uma pegada de hidrocarbonetos muito pequena. As instalações de petróleo serão supostamente alimentadas por turbinas eólicas, mas construir novas infraestruturas de petróleo não é exatamente o que o mundo precisa agora, e vários grupos ambientalistas fizeram campanha contra esses projetos.
Parte desses campos de petróleo estão localizados dentro de uma reserva natural protegida, e a construção pode danificar a vida selvagem do Ártico. A Rússia sempre foi lenta em relação às mudanças climáticas. O Kremlin tende a minimizar sua seriedade. O país é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo e ratificou o Acordo de Paris em 2019. Agora, eles estão comprometidos em atingir zero emissões líquidas de carbono até 2060, embora ainda não tenham concordado em eliminar gradualmente as emissões de carvão e metano na próxima década. Uma coisa é clara: à medida que avançamos no século XXI e vemos cada vez menos gelo no Ártico, podemos esperar que o mundo que conhecemos hoje será bem diferente no futuro. Muito obrigado por assistirem até aqui, e nos vemos nos próximos vídeos.